Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre os fundos de investimentos do agronegócio, que são os FIAGROS. E especificamente sobre o Rura 11, que é um FIAGRO que é muito bem diversificado e é um dos melhores do setor. Os FIAGROS, pessoal, para quem não sabe, eles se assemelham muito aos fundos imobiliários de papéis. Só que os FIAGROS, eles investem majoritariamente em CRAs, né? Que é os certificados de recebíveis do agronegócio. Já os fundos de papéis, eles investem em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. O Rura 11, pessoal, como eu falei antes, ele tem uma carteira bem diversificada, tanto nos setores que os seus devedores atuam, como a diversificação nas várias regiões do país, né? E essa diversificação nos deixa muito tranquilos, né? Ao investir nele. Só que o Rura 11 está passando nesses últimos 30 dias uma situação que está preocupando seus cotistas, pois a sua cota, o valor da sua cota, né, está caindo muito, né? Sendo que até o final do mês passado ela estava sendo cotada a R$10,29, a R$10,26, né? E hoje ela está sendo cotada a 9,75, 9,76, então caiu um pouco, né? E a gente vai ver hoje os seus indicadores, né? As notícias relacionadas a isso, para ver qual o problema que o Rura 11 está passando. Se é problema interno, né? Se é problema externo, com relação a essa quebra de safra, né? Que estava acontecendo agora em 2024, né? Que já foi anunciada. A gente vai ver as notícias e vamos tirar as conclusões. Só que antes de ir para o conteúdo, eu já te peço, deixar aquele like, é muito importante para o canal. E você que está com a gente pela primeira vez, meu nome é Alex e nesse canal nós falamos sobre investimentos. Eu falo também sobre educação financeira, mostro a minha carteira de investimentos, os meus ativos que eu tenho, né, a quantidade investida até agora. E se você gosta do assunto, eu já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, pessoas que têm interesse por investimentos, tá ok? E não se esqueça de ativar o sininho para começar a receber os novos vídeos do canal e assim ficar por dentro dos assuntos de investimento e seguir junto com a gente, rumo à independência financeira. Agora sim, vamos lá para o conteúdo, após a vinheta. Bom, vamos dar uma olhada agora no Status Invest aqui para a gente ver os indicadores do Rura 11, como é que está. Aí depois a gente dá uma olhada no relatório gerencial dele, né? Para a gente dar uma conferida, para ver se a gente vê o que está acontecendo com ele, né? Então vamos lá, na data que eu estou gravando esse vídeo, o seu valor está sendo negociado, o valor da cota está sendo negociado no mercado a R$ 9,75, tá, pessoal? Teve uma desvalorização nas últimas 52 semanas, a mínima de 9,75 e a máxima de R$ 11,04, tá? Então a mínima aqui está praticamente hoje, né? Comparando com a de hoje, R$ 9,75 a mínima, tá? Ele teve uma desvalorização, né, de menos 5,16%, tá bom? Nos últimos 12 meses. E no mês atual, uma desvalorização de menos 2,99%. Tá? A gente vê aqui, pessoal, nesse gráfico aqui, como que tá, ó. Em 31 de 1 de 2024, a sua cota estava valendo R$ 10,26, tá? E hoje está valendo a 9,75, então caiu bem, né? O valor da sua cota. A gente pode ver aqui embaixo que o valor patrimonial por cota está a R$ 10,01, tá? 0,1 centavos. P sobre VP 0,97, então ele está sendo negociado, né, com desconto de 3 centavos aqui. Ele tem um valor de caixa, bom valor de caixa aqui de quase 200 milhões aqui em caixa, que pode ser usado, né, para as novas contratações, novos investimentos, tá bom? E o número de cotistas está com 60.021 cotistas, tá? Número de cotas, 160 milhões, 99.509 cotas. Ele tem uma liquidez média diária de mais de 3 milhões, tá? E o último rendimento ele pagou 11 centavos por cota, tá bom? Bom, então aqui a gente está no relatório gerencial do Rura 11, que é o de janeiro de 2024. E aqui ele fala, né? O fundo busca retorno ao longo prazo de CDI mais 3,0% até CDI mais 3,5% ao ano, através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, né? Ele fala aqui o que é, né, o agronegócio. É um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, que investe, né, nos setores de insumos agrícolas, produtores rurais e agroindústrias, tá?
E como que ele faz esses investimentos? É através de investimento via título de crédito privados ligado ao agronegócio, que são os CRAs, né, os CRAs, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e a LCAs, entre outros, né, que é as letras de crédito do agronegócio, ok? E aqui embaixo ele mostra, né, o rendimento distribuído nos últimos 6 meses, tá? Em agosto de 2023 ele estava pagando 12 centavos, tá? E agora em janeiro de 2024 ele pagou 11 centavos por cota. Então, aqui nesse gráfico aqui ele mostra a variação da cota patrimonial, né? E o valor da cota de mercado, tá? Então aqui a gente pode ver que de fevereiro de 2022 até janeiro de 2024 a cota patrimonial, né, o valor da sua cota patrimonial quase que não muda, né? Ela fica quase estável aqui. Agora o valor da cota de mercado, sim, esse sim, ele tem uma variação bastante aqui, ó. Como a gente pode ver nos últimos meses agora, né? Nos últimos dias, né? Tava lá em cima, agora ficou aqui embaixo, né? No valor de 9,75, ok? E aqui no demonstrativo de resultado, pessoal, a gente pode ver que o resultado de competência aqui no mês de janeiro foi 17 milhões,8, né? E ele distribuiu 17 milhões,6, tá? Ficou com uma reservinha pequena aqui com ele. Bom, aqui ele mostra a alocação do fundo, né? 87% de crédito agro. E aqui ele fala spread médio, CDI mais 4,1% dos títulos privados, né? Spread, pessoal, para quem não sabe, é a diferença, né, entre o preço de venda e o preço de compra do ativo, tá bom? A duration aqui, a duração dos títulos privados é 2,6 anos, tá? E aqui embaixo informações sobre a carteira, exposição por região. A gente pode ser que a gente vê que ele tem uma boa diversificação aqui, né, nos estados brasileiros onde ele atua, tá? E aqui também, ó, 15,7% é Mato Grosso, tá? Em Mato Grosso a gente sabe que a maior concentração da cultura de soja está lá, tá? E pelas notícias que a gente tá vendo, esse fenômeno El Niño, né, que vai impactar nessa quebra de safra, vai afetar muito o Mato Grosso. A gente tem que ficar esperto nisso aqui também, tá bom? A exposição setorial, a gente vê que ele tem uma boa diversificação também, tá? Tudo isso aqui os setores que seus devedores atuam, tá? A gente vê aqui em cima açúcar e etanol é 15%, produtor rural grãos, aqui é soja no caso aqui, né? É 12% e 11% defensores e fertilizantes. O resto tudo é 8%, 7%, então é uma boa diversificação. Só que aqui dentro a gente pode ver também, igual produtor rural grãos aqui, 12%. Só que dentro dele também tem a diversificação por devedores, né? Que tem vários devedores aqui que atuam nesse setor. Tá bom? Aqui embaixo é a exposição por tipo de garantia, né? É bem diversificado também as garantias que eles exigem, tá bom? 37% é AF Terras aqui, tá? Todas as garantias que eles exigem aqui para fazer os empréstimos aos seus devedores, tá ok? E aqui a gente pode ver também que ele tem 54 devedores atualmente e 18 segmentos e culturas. E agora, pessoal, vamos para o comentário do gestor, né? Que é sobre o portfólio atual e as perspectivas que ele tem, tá bom? Ele fala aqui: o Rura 11 encerrou o mês de janeiro de 2024 com 87% do patrimônio alocado em crédito agro. Seguimos com uma carteira estrutural bastante diversificada entre devedores, garantias, setores de atuação, cultivo e disparidade geográfica. Nesse mês fizemos alocação em 3 novas operações na carteira. Uma usina de açúcar e etanol, localizada no oeste do estado de São Paulo, com um pacote robusto de garantias, tá? Uma misturadora de fertilizantes, com presença em diversos estados do país, e uma empresa que atua na cadeia de insumos agrícolas, produzindo embalagens Big Bags para sementes, fertilizantes, entre outros insumos. Tá? E aqui ele continua. 2 operações que estavam previstas para liquidação em janeiro, que levariam o fundo para os 95% de alocação que prevíamos, estão com pendência de cumprimento de condições precedentes para desembolso. E estamos mantendo nossa diligência de fazer as alocações no fundo somente quando temos o conforto que todas as exigências prévias foram cumpridas pelos devedores e que o perfil de crédito não teve deteriorização durante o período. Temos a expectativa de atender tais pendências nesse mês de fevereiro, tá? Então o Rura 11 é aquele tipo, né, que enquanto ele não tem todas as garantias que ele exige, né, ele não faz o empréstimo não, ele não desembolsa dinheiro não, tá? Então essas 2 operações aqui não foi liquidada ainda por causa que os devedores não deram as exigências que eles estão pedindo, tá ok? E aqui ele continua. Sobre o acompanhamento das operações, gostaríamos de ressaltar que a carteira do fundo segue saudável, com o recebimento dos pagamentos de juros em principal devidos do mês.
Uma vez que a gestão tem sido questionada sobre a variação negativa dos preços das cotas, né, do Rura no mercado secundário, em linha com os demais fundos da indústria, um ponto que acreditamos que possa estar afetando os fiagros no mercado secundário é uma preocupação, ao nosso ver, exacerbada, né, com as notícias de uma quebra de safra agrícola, especialmente da soja, principal grão plantado na safra de verão. Após intensa análise dos dados disponíveis, viagens em loco aos locais teoricamente afetados, discussões com diversos produtores rurais, devedores do Rura ou não, a visão da gestão é que existe um certo pessimismo exagerado. Uma quebra de safra agrícola deve ocorrer em maior ou menor grau em regiões como Mato Grosso e Matopiba, por exemplo, mas não consideramos que seja de magnitude tão material. Assim como no Rio Grande do Sul, onde observamos 2 anos seguidos de quebra de safra relevante e agora estão tendo uma produção 50% maior. Essa volatilidade faz parte do setor. Fiagros com bons devedores e boas garantias não devem ser afetados, sendo inclusive um momento de oportunidade para aqueles com recursos disponíveis e capacidade de análise. Tá? Então aqui o gestor fala, né, pessoal, e já está dizendo aqui em cima que a carteira do fundo segue saudável, né? Não tem nenhum ativo inadimplente, tá? Não recebeu nenhum calote, tá ok? E aqui embaixo ele fala, né, que eles acham, né, no modo de entender deles, que esse pessimismo está exagerado, né? Quanto à questão da quebra de safra, né? Deve ocorrer, mas não tão em alto grau como estão falando, tá? E diz também que dá o exemplo da quebra de safra que teve no Rio Grande do Sul, né? Em 2 anos seguidos, e agora a produção está com 50% maior, né? Então é isso que o gestor fala e dá a sua opinião sobre as notícias que está saindo agora sobre essa quebra de safra. Ok, pessoal? E aqui ele continua, né? Outro ponto que a gestão do Rura analisou nesse mês de janeiro é sobre o nível de inadimplência na cadeia agro, especialmente o suposto aumento de pedidos de recuperação judicial de produtores rurais. Não notamos tal aumento expressivo. O Brasil possui cerca de 5 milhões de produtores rurais e a estatística mais recente divulgada com a LARD indica 80 pedidos de recuperação judicial entre janeiro e setembro de 2023, só 0,002% do total. Tá? Por fim, nossa diversificação nas regiões, em diferentes segmentos e culturas, com boa cobertura de garantias e o contato próximo com os devedores, conhecendo o caráter e histórico de cada um dos produtores em diferentes momentos em safras passadas, faz uma grande diferença para que tenhamos um conforto maior em cada operação do fundo. Reiterando que a carteira do Rura segue saudável. Temos desde o início do Rura 11 uma carteira diversificada e com boas garantias, e dessa forma navegamos nesse momento menos benéfico com tranquilidade e aproveitando as oportunidades que um momento como esse propicia, né? E aqui, pessoal, a gente vê informações sobre a carteira do Rura, né? Os seus empréstimos, né? Então a gente pode ver que o maior que tem aqui é o primeiro, né? A porcentagem maior do seu PL é 6,3%, tá? Que é aqui do setor máquinas e implementos, né? É um CRA, tá? Juros mensal, indexado CDI mais 2,50%, tá bom? A gente pode ver que ele é o maior que tem, 6,3%, e o resto aqui, o restante, pessoal, é tudo abaixo de 5%, tá vendo? É bem diversificado a carteira do Rura. Ok? Então, pessoal, essas são as notícias que tem, né, aqui no relatório de janeiro de 2024 do Rura 11, né? Tem um comentário do gestor, né? A gente viu. Então, eu acho que, na minha opinião, que não tá tendo nenhum problema assim internamente no Rura 11, não tá tendo problema, né? Ele tem um portfólio bem diversificado, ele não tá tendo inadimplência, né? Eu acho que o problema que está tendo mesmo é com a relação à sua queda de cota, né? O valor da sua cota está caindo. Em relação a esse problema mesmo do que está acontecendo no Brasil, né? Com esse fenômeno El Niño, essa quebra de safra, tá? Então, por isso, eu vou mostrar agora por último, vou mostrar as notícias agora relacionadas a essa quebra de safra, né? O fenômeno El Niño, para a gente ficar por dentro do assunto, ok, pessoal? Mas em relação ao Rura 11, eu acho que está tudo ok. Pelo menos na minha visão, aqui dentro do portfólio dele, tá ok? Então aqui eu vou mostrar uma notícia para vocês, pessoal, em relação ao agronegócio brasileiro, né? Que fala que o IBGE estima safra 3,8% menor em 2024, refletindo efeitos do fenômeno El Niño, né?
Produção de grãos deve ser 303,4 milhões de toneladas no ano, abaixo das 315,4 milhões de toneladas de 2023. Aqui ele fala, né? A safra brasileira de grãos deve alcançar 303,4 milhões de toneladas, de acordo com estimativas de janeiro do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, né? A LSPA, divulgado nesta quinta-feira, dia 8, pelo IBGE. Esse resultado é 3,8%, ou 12 milhões de toneladas abaixo da safra obtida em 2023, que foi 315,4 milhões de toneladas, e 1% menor, 3,1 milhões de toneladas do que a estimativa, né, de dezembro de 2023. Segundo o IBGE, a redução da estimativa impacto dos problemas climáticos ocorrida ao longo de 2023, houve excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, atrasando o plantio dessa nova safra, e período de seca com temperaturas elevadas nas regiões norte e centro-oeste, diz o gerente de pesquisa, né? Isso tudo é provocado pelo fenômeno El Niño, pessoal. E aqui ele continua, né? Os eventos climáticos geram queda nas estimativas nessas regiões e estados. A cultura mais afetada foi a soja, que com estimativa de 150,4 milhões de toneladas, decréscimo de 1% em relação ao que foi produzido em 2023, mesmo com o aumento da área plantada, o que mostra um declínio na produtividade bastante relevante. Aqui ele comenta também outra cultura importante que é o milho, né? O milho, com a produção estimada de 117,7 milhões de toneladas, teve queda de 10,2% em relação a 2023. O milho também está sofrendo, né, com esses fenômenos. E aqui que ele fala que a única cultura que ainda apresentou recorde foi o algodão, né? E foi o único produto a apresentar recorde de produção, estimada em 8,2 milhões de toneladas, teve um acréscimo de 9,4%. Em relação ao terceiro prognóstico. Então é isso aí, eu trouxe essa notícia só para a gente ficar sabendo, né, esse fenômeno El Niño, né, quais os efeitos que ele causa na produção do agronegócio, né, do Brasil, tá, pessoal? Para a gente ficar ciente, né. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado e que eu tenha te agregado algum valor, tá ok? Peço para vocês, deixem nos comentários se já investem em Fiagros, né? E em que ativo que é, tá ok, pessoal? É isso aí. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.